Prezados e prezadas, bom dia a todos. É com muita alegria que dou início aos debates desse webinar do Instituto de Direito Privado, cujo tema será a revisão da cláusula penal compensatória. É com muita alegria que teremos aqui a participação hoje de 3 brilhantes expoentes sobre o tema, para discutirmos como fazemos aqui, de maneira objetiva, direta, sem rodeios e tentando contribuir de alguma forma na busca das melhores respostas aí para os problemas que se apresentam nos litígios judiciais e arbitrais. Hoje contaremos com a presença do Dr. Daniel Boulos, na qualidade de moderador. Ele é graduado, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor do LLM do INSPER, advogado e árbitro. Na qualidade de expositor, contaremos com a presença do Kleber Zanquim. Aliás, no aniversariante do dia, meus parabéns, Kleber. Vamos cumprir à risca o horário hoje, de modo que você possa almoçar tranquilamente com seus filhos logo mais. Kleber, com quem eu tenho o privilégio de conviver desde a época da graduação, na São Francisco, é graduado e doutor pela Faculdade de Direito da USP, professor da FIA e advogado. E a nossa terceira participante, que é a Giovana Benetti, uma cara amiga também, doutora em Direito Civil pela USP, professora convidada em cursos de pós-graduação e advogada. Em nome da diretoria do IDIP, agradeço mais uma vez aos senhores pela disponibilidade, agradeço também aos interessados, que também terão a oportunidade de debater e de discutir. Sem mais delongas, passo a palavra para o doutor Daniel Boulos, que fará a moderação do nosso evento. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer, primeiramente, o Instituto de Direito Privado, nas pessoas do professor presidente Rodrigo Mendes e do professor Fábio Floriano Melo Martins, que gentilmente me convidou para mediar esse debate de um tema tão interessante, tão importante do direito civil, ainda mais na atualidade, e mediar com 2 grandes professores, a professora Giovana Benetti e o professor Kleber Zanquim, a quem eu tenho aí, relativamente ao qual eu tenho o privilégio de ter uma amizade também longa, de bastante tempo, e a quem eu admiro bastante. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, ao professor Kleber, para fazer as suas ponderações do tema, e aí por volta de 20 minutos. E, em seguida, eu passo a palavra à professora Giovana para fazer as suas ponderações e as suas críticas, comentários, questões, etc., debater um pouco o que o professor Kleber vai falar, também pelo mesmo prazo. Depois, eu vou fazer alguns comentários, fruto do que vier a ser dito pelos 2 professores. E, no final, nós vamos abrir um pouco aí para algumas questões que vierem a ser colocadas por quem estiver assistindo. Tá? Eu vou ter essa função de agrupar algumas questões, ou de pelo menos destacar, digamos assim, as questões mais relevantes que resultarem digamos assim, deste painel de debates acerca do tema. Então, vamos passar a palavra para o professor Kleber agora, que, no seu tempo regulamentar combinado, vai fazer a sua apresentação sobre o tema da cláusula penal compensatória e a sua possibilidade de revisão à luz do direito brasileiro. Professor Kleber, por favor. Bom dia a todas e a todos. Estou recebendo aqui um presente de aniversário, uma live de aniversário, né? Então fico muito feliz. Agradeço ao IDIP por essa oportunidade, aqui na pessoa do meu querido amigo Fábio. Você sabe quando você tem bons amigos, quando bilateralmente há coisas que você tem que guardar em segredo. Então, dada a nossa longa história de convivência desde a graduação, você tem ali laços de amizade que vem de uma história de quase 20 anos aí. Então eu fico muito feliz de ter essa convivência, ainda que virtual, aqui com o Fábio, meu amigo. Com a Giovana, que eu já conhecia o trabalho, mas não tinha oportunidade de encontrar pessoalmente, e agora, se pudermos chamar isso aqui de pessoalmente, é um pessoalmente
Já conversamos anteriormente aqui à live, então agradeço muito pela disposição de participar desse debate. E o Daniel, um amigaço, uma pessoa muito importante também na minha trajetória docente, né? Trabalhamos juntos aí por muitos anos e com certeza continuaremos trabalhando, né, Daniel, juntos aí, desbravando as questões do direito em geral e talvez do direito privado em particular. A minha fala hoje vai ser bastante objetiva sobre esse assunto, por essas coincidências da vida. A semana passada eu recebi um pedido de um cliente para analisar um caso que é muito aderente ao nosso tema. O caso é o seguinte, é uma concessionária de rodovia que contratou um EPCista, né, um construtor, que fez um contrato de EPC para lá fazer uma determinada atividade nas suas rodovias. E como é muito normal nesse tipo de contrato que tem a sua complexidade, quando ele vai chegando ao final, as partes repactuam algumas coisas ou fazem alguns ajustes de finalização, que eu chamo quase como se fosse um negócio jurídico de acertamento, ou seja, eles vão acertar algumas coisas que ficaram pendentes na execução contratual. E nesse caso eles fizeram isso e colocaram lá basicamente alguns trabalhos finais, serviços finais que tinham que ser feitos pelo EPCista, pelo construtor, alguns pagamentos finais que tinham que ser feitos pela concessionária e umas obrigações vamos dizer, complementares, como, por exemplo, a entrega de documentos por parte da concessionária para o construtor. Existe um documento que é muito comum para quem trabalha com construção, sabe disso, que é o termo de recebimento de obra, né, por meio do qual o dono da obra dá uma quitação geral para o construtor. Então, tinha isso lá nesse negócio de acertamento e se previa uma penalidade, uma multa, equivalente a 30% do valor do contrato na hipótese de descumprimento das condições desse negócio de acertamento. O valor do contrato era mais ou menos 70 milhões de reais para aquele escopo que eles tinham tratado no negócio de acertamento. Portanto, a multa na hipótese de descumprimento era na casa de 20 milhões de reais. O que aconteceu? A construtora fez a parte dela, a concessionária pagou o valor, só que nesse negócio de acertamento havia uma cláusula de que a concessionária deveria emitir o termo de recebimento definitivo de obra em até 5 dias da assinatura desse documento. E a concessionária emitiu esse documento, esse termo de recebimento, 6 meses depois. Não 5 dias depois da assinatura, mas 6 meses depois. E o que aconteceu? De repente, o construtor entra com uma ação cobrando essa cláusula penal. Então, a ação dele é super simples. É assim, uma vez que você tinha uma determinada obrigação, que era de me entregar esse termo de recebimento de obra em 5 dias, e você me entregou só 6 meses depois, eu quero aproximadamente 20 milhões de reais, porque está aqui a nossa cláusula que diz isso. E aí eu acho que tem várias análises, vários impulsos que nós temos para lidar com esse caso. O primeiro, talvez seja o pacta sunt servanda. Não, está escrito lá que tem uma penalidade na hipótese de descumprimento desse contrato, então pague os 20 milhões de reais para o construtor. Outra pessoa pode falar, bom, talvez isso não seja tão razoável assim. É uma cifra muito importante para uma obrigação que parece não ser tão importante assim. Então, vamos recorrer a alguma ferramenta que o Código Civil ou que o direito brasileiro traz para tratar essa penalidade. E existe uma que todos nós conhecemos, que é o artigo 413 do Código Civil, que permite ao juiz reduzir, aí diz a lei, de uma forma equitativa, né, a penalidade a depender da natureza e da finalidade dela, né, no contrato. Então, alguém pode usar também, vamos recorrer ao 413 e dar tratos à bola e ver se essa penalidade, de fato, está adequada ao descumprimento. Eu proponho uma terceira reflexão, tá, em relação a esse assunto. Essa terceira reflexão, ela começa com a análise da cláusula. Então, o que é essa cláusula penal? Ela tem uma natureza eminentemente compensatória, porque ela não é uma cláusula em segurança de uma outra cláusula especial, por exemplo, não é uma cláusula por um descumprimento específico de um prazo, é uma cláusula para o descumprimento do contrato como um todo, não é uma penalidade moratória, não é uma cláusula associada ao cumprimento da obrigação principal, então são essas as hipóteses que nós temos lá no 409 do Código Civil, resta uma cláusula penal compensatória. Então nós estamos diante de uma cláusula penal compensatória. E o que significa estar diante de uma cláusula penal compensatória, né? Como é que nós vamos extrair o sentido disso? A doutrina é absolutamente, não vou dizer que é unânime, mas é bem pacífica, de que a cláusula penal compensatória é uma espécie de pré-determinação do prejuízo. Mas o que significa a pré-determinação do prejuízo? O professor Zanetti,
também aqui do IDIP sempre diz que a melhor referência para nós entendermos o que significam as figuras jurídicas é a própria lei, né? E a lei, aqui no caso, é o artigo 416 do Código Civil, que vai tratar dessa cláusula e vai dizer que, na hipótese que você tem a cláusula do 416, que é essa compensatória, para exigir a pena convencional, o credor não tem que fazer, não precisa alegar o prejuízo. E o que significa não precisar alegar o prejuízo? Significa não precisar fazer prova do prejuízo, né? Nós estamos dizendo, nós conhecemos todos a questão do ônus da prova, que quem alega tem que provar. Se o credor está dispensado de alegar o prejuízo, significa na prática que ele está dispensado de provar esse prejuízo, na hipótese de desejar recorrer a uma cláusula penal como essa do caso que nós estamos falando. Então, na essência, essa cláusula penal compensatória diz respeito ao ônus da prova. E como é que nós reforçamos esse entendimento? Está lá no próprio parágrafo único do artigo 416. Né? O artigo 416 trata tanto da prova, no seu caput, no seu parágrafo único, que no seu parágrafo único ele diz que, se houver disposição específica no contrato, o credor pode cobrar um prejuízo que sobejar o valor da cláusula penal, desde que faça prova do excedente. Então, é um artigo que efetivamente cuida da prova. Né? Então, o credor não precisa alegar o prejuízo no caput, significa que não precisa provar o prejuízo, e pode, se houver autorização no contrato, fazer a prova de um prejuízo excedente e cobrar um valor que supere a cláusula. Então, me parece que o artigo 416, efetivamente, ele é um dispositivo de ordem material, mas que tem um efeito essencialmente processual, que diz respeito a o que as partes têm que provar, se as partes têm que provar ou não. Né? Bom, muito bem. Aí, a gente precisa fazer uma reflexão do que, quando nós colocamos uma cláusula penal compensatória, qual é o balanço de obrigações ou prerrogativas que se estabelece no contrato? Bom, todos nós conhecemos mais do que um princípio, vai ser um conceito basilar de que a obrigação se estabelece no interesse do credor. Então, eu tenho a impressão que isso vale para a cláusula penal compensatória também. Para as cláusulas penais em geral, mas em particular para a cláusula penal compensatória. Ou seja, a cláusula penal compensatória, ela se estabelece a benefício ou no interesse do credor. Por quê? Porque cabe ao credor avaliar se quer se desincumbir do ônus da prova, portanto, se ele quer provar o seu prejuízo ou não quer. O que isso quer dizer? Na minha visão, a cláusula penal, ela é, por ser estabelecida no interesse do credor, uma faculdade que ele tem. Se ele quiser perseguir o seu prejuízo sem ter o ônus da prova, basta que ele recorra à cláusula. Por outro lado, se ele quiser buscar o seu prejuízo e se desincumbir do ônus da prova, e, portanto, provar o seu prejuízo, ele não é obrigado a recorrer à cláusula penal, porque ela é estabelecida no interesse dele. É uma questão de escolha. Ele pode escolher a facilidade da cláusula penal ou a dificuldade do ônus da prova. Isso significa que o devedor também não tem o direito de impor ao credor que utilize a cláusula penal, no sentido de dizer, olha, eu causei aqui um prejuízo que decorre do inadimplemento. Credor, você é obrigado a utilizar a cláusula penal. Eu não encontro no ordenamento jurídico brasileiro nenhum fundamento para isso, um direito ao credor, um direito ao devedor de impor ao credor a utilização da cláusula penal, porque a cláusula penal é estabelecida no interesse do credor. Se nós formos recorrer às referências interpretativas clássicas, tipo do Emílio Betti, quem é o ponto de relevância hermenêutica que vai nos ajudar a interpretar a cláusula penal? É o credor ou é o devedor? É o credor. É o credor que vai. Por quê? Porque o artigo 416 diz respeito a ele, só trata dele. É ele que não precisa alegar o prejuízo. E é ele que, se quiser provar, se quiser cobrar um prejuízo excedente à cláusula, desde que é autorizado no contrato, pode se desincumbir do ônus da prova. Então, não tem nada com relação ao devedor. Efetivamente, é o credor que é o ponto de relevância hermenêutica. E aí eu queria fazer duas digressões em relação a esse assunto. A primeira é separar a cláusula penal compensatória da cláusula de limitação de responsabilidade. Para dizer bem claramente que, na minha visão, a cláusula penal compensatória não é um limite de responsabilidade do devedor. Não se confunde com a cláusula de limitação de responsabilidade. A cláusula de limitação de responsabilidade, essa sim é estabelecida no interesse do devedor. Então, o devedor estabelece um cap, o devedor estabelece um limite às perdas que ele vai indenizar naquele contrato. Não é estabelecido no interesse do credor.
como é a cláusula penal compensatória. E a cláusula de limitação de responsabilidade não tem nada a ver com o ônus da prova, porque o credor terá que provar o prejuízo que sofreu, só que somente poderá cobrar até o limite da cláusula penal, até o limite da cláusula de limitação de responsabilidade. Então não dá para confundir cláusula penal compensatória, que é um dispositivo no interesse do credor e que diz respeito ao seu ônus da prova, com uma cláusula de limitação de responsabilidade que é estabelecida no interesse do devedor e não tem nenhuma relação com o ônus da prova. E na cláusula penal compensatória, o credor pode, se quiser, utilizá-la, e aí não precisa alegar e nem provar o prejuízo, ou pode não utilizá-la, entrar com uma ação de apuração de perdas e danos e cobrar o prejuízo que ele conseguir provar. Em relação à cláusula de limitação de responsabilidade, o credor não pode fazer isso. O credor não pode escolher se ele vai ou não se limitar àquela cláusula, porque ela é estabelecida no interesse do devedor. Somente o devedor é que pode renunciar, eventualmente, à cláusula de limitação de responsabilidade. Então, me parece que dizer que a cláusula penal compensatória é uma limitação de responsabilidade do devedor significa confundir as duas coisas, confundir a cláusula de limitação de responsabilidade com a cláusula penal. E vale dizer mais uma coisa, se nós imaginarmos que a cláusula penal compensatória é uma cláusula de aplicação obrigatória pelo credor e que representa uma limitação de responsabilidade para o devedor, na prática, é como se o devedor tivesse uma opção, ou seja, ele pode cumprir o contrato ou ele pode utilizar a cláusula penal. Porque se, afinal de contas, aquela cláusula penal é impositiva, é obrigatória para o credor, de um lado, e de outro lado, é um limite de responsabilidade do devedor, quem escolhe é o devedor. Ele diz, posso cumprir este contrato ou posso pagar esta penalidade a qual o meu credor está vinculado e não pode escapar dela. E isso não é típico da cláusula penal compensatória. Pode até ser pensado para outros tipos de cláusula, como, por exemplo, a multa penitencial, né? E eu recomendo, acho que todos nós já tivemos contato com essa obra, uma obra do Pinto Monteiro, chamada Cláusula Penal em Indenização, em que ele trata dos diversos tipos de cláusula penal. E é uma obra tão completa que eu usaria o brocardo jurídico que quod non est in pinto, non est in mundo. Se não tiver lá, você não vai encontrar em lugar nenhum a distinção entre essas cláusulas. E me parece que não dá para confundir uma cláusula penal penitencial, que é uma espécie de direito de saída, e que os anglo-saxões chamam como um buyback, né? Você compra de volta o seu contrato pagando um determinado preço, com uma cláusula penal compensatória, típica aqui do nosso direito brasileiro, que cuida dos prejuízos sofridos pelo credor. Então, não acho que dá para dizer que essa é uma cláusula vinculante ao credor e nem que é uma limitação de responsabilidade do devedor, porque a cláusula de limitação de responsabilidade do devedor é absolutamente diferente. Essa, sim, tem o devedor como ponto de relevância hermenêutica e essa, sim, vincula o credor, porque ele não pode escapar da limitação da responsabilidade. Quero fazer aí uma segunda digressão, então. A segunda digressão diz respeito à possibilidade de o devedor provar um prejuízo menor do que o disposto na cláusula penal compensatória e, ao invés de pagar o valor da cláusula penal compensatória, pagar simplesmente o valor do prejuízo sofrido pelo credor. Então, o credor ele entra com a ação, no nosso caso, lá que estávamos dizendo, ele entra com a ação lá do EPCista, o construtor, entra com a ação contra a concessionária e diz, olha, eu quero 20 milhões de reais, que é o que está escrito aqui na cláusula penal compensatória. O devedor, de outro lado, que é a concessionária, pode, daí a minha visão, a minha proposta para o nosso debate, não vejo nenhum impedimento na legislação a que ele faça isso, ele pode provar que o prejuízo daquele seu credor é menor do que o estabelecido na cláusula penal. E aí, indenizar o valor efetivo do prejuízo. Por quê? Porque a cláusula penal, ela lida essencialmente com o ônus da prova e não, me parece, estabelece de forma abstrata uma questão associada ao prejuízo. Se nós imaginássemos que o devedor fosse proibido de provar um prejuízo menor do credor, nós teríamos que classificar a cláusula penal compensatória como um pacto abstrato dentro do contrato, ou seja, desconectado da situação contratual.
Mas se ela é uma cláusula penal compensatória, se ela é uma cláusula destinada a compensar um prejuízo, ela não pode ser abstrata, ela tem que ser causal. E se ela fosse abstrata, né, se alguém defender, na verdade, que ela seja abstrata, vai precisar também contornar uma outra questão, que é a vedação ao enriquecimento sem causa. Então, o sujeito estabelece uma cláusula penal de 20 milhões de reais. Tem um prejuízo de R$1. A outra parte prova que o prejuízo foi de R$1. E ele recebe 20 milhões de reais, a gente vai ter que passar por uma discussão, me parece, também do enriquecimento sem causa. Então, acho que tem duas coisas aí. A primeira é que a cláusula penal compensatória não é abstrata, me parece que ela é causal, porque ela serve a compensar um prejuízo. E uma vez que ela é causal, o devedor pode muito que bem provar o prejuízo menor do seu credor e não indenizar o valor da cláusula, mas indenizar efetivamente o valor do prejuízo, até para evitar o seu enriquecimento sem causa. Então, como é que podemos aplicar essa reflexão ao caso que eu disse no começo? A construtora diz: eu quero 20 milhões de reais porque não recebi o termo de conclusão de obra, o termo de recebimento definitivo de obra. Esse termo, o não recebimento desse termo, pode ter causado um prejuízo ao construtor? Pode ter causado. Às vezes, as seguradoras nos seguros, muitas vezes, né, as seguradoras nos seguros de obra civil em construção e risco de engenharia, eles pedem que o construtor apresente esse documento emitido pelo dono da obra para que eles deem baixa na cobertura securitária. Então, o que significa dar baixa na cobertura securitária? Significa extinguir o contrato de seguro e, portanto, liberar o balanço do construtor. Porque quando o construtor contrata um seguro esse seguro ele tem um efeito mais ou menos como de crédito no balanço do construtor, então toma um pouco do pedaço do balanço dele e diminui a capacidade do construtor, por exemplo, de se endividar. E, eventualmente, até de tomar um novo seguro para uma nova obra. Então, sim, é possível que esse construtor possa ter sofrido um prejuízo naqueles 6 meses. Por quê? Porque ele pode ter tido uma outra obra e que ele não conseguiu contratar um outro seguro porque o limite dele estava tomado. Ou, eventualmente, ele precisava de um financiamento e não conseguiu contratar esse financiamento porque o limite dele estava tomado. E aí não vejo grande dificuldade, não vejo falta de legitimidade dele em pleitear a aplicação da cláusula penal, porque efetivamente algum prejuízo houve. Por outro lado, pode ser que ele não tenha tido nenhum prejuízo nesses 6 meses, ou pode ser que o prejuízo que ele tenha tido seja muito diminuto, muito menor do que esses 20 milhões de reais. E aí alguém pode dizer, bom, vamos aplicar então o artigo 413. Mas a minha questão aqui é que, para a cláusula penal compensatória, ele não é necessário, porque se o que leva o juiz no 413 a fazer a redução equitativa é olhar a finalidade, é olhar o contexto do contrato, me parece que na cláusula penal compensatória cabe ao devedor, como imperativo do seu próprio interesse, mostrar ao juiz que o prejuízo foi menor, para não deixar o juiz num julgamento abstrato sem referência, né? Porque posso dizer para o juiz, juiz, essa cláusula, essa pena aqui é abusiva, mas abusiva com base no quê? Ou ela fere a função social? Fere a função social com base no quê? Né? Eu tenho a impressão que quando falamos de cláusula penal compensatória, o que vai dar lastro para uma redução é a prova de um prejuízo menor, o que faria até que o 413 não fosse necessário nesse assunto, porque, na minha visão, não há impedimento a que o devedor, por si só, dentro da lógica do artigo 416, prove um prejuízo menor do seu credor. Então, eu diria que esse caso, sob uma análise de equilíbrio das relações jurídicas, poderia muito bem passar por uma discussão de prova feita pelo devedor de um prejuízo menor suportado pelo seu credor. Prejuízo esse que pode chegar, inclusive, a zero. E aí é um exercício de uma prerrogativa contratual por parte do credor, naturalmente abusivo, porque é desconectado da realidade. E lembrando, pelo menos essa é a minha visão, a cláusula penal compensatória não é abstrata. Ele não pode simplesmente cobrá-la independentemente de ter sofrido qualquer prejuízo. Tá? Então, resumindo o que eu tenho aqui para propor como debate. Em primeiro lugar, cláusula penal compensatória é estabelecida no interesse do credor, que pode ou não utilizá-la a depender da sua avaliação sobre o ônus da prova. Segundo, cláusula penal compensatória não representa limitação de responsabilidade do devedor, porque não se confunde com a cláusula de limitação de responsabilidade. E, em terceiro lugar, o devedor pode, diante de uma cláusula penal compensatória, fazer prova de um prejuízo menor do seu credor,
e pagar efetivamente este prejuízo e não o valor da cláusula, porque a cláusula penal compensatória não é abstrata e porque ela não poderia consagrar um enriquecimento sem causa. Então, acho que para lançar o debate, me mantendo aqui dentro do tempo, são essas as questões que eu coloco, passo aí ao Daniel. Obrigado, Daniel. Muito bem, Kleber. Seu raciocínio é muito interessante, me fez surgir algumas outras questões. Já devo adiantar que parte eu concordo, parte eu não concordo, que me coloca numa situação muito difícil, porque as suas opiniões são sempre muito abalizadas, estudadas. Você, enfim, tem muita bagagem no direito civil, até fora do direito civil, mas no direito civil que nós estamos discutindo hoje. Mas eu vou depois fazer algumas provocações oportunamente. Então, agora eu vou passar a palavra à professora Giovana para fazer as ponderações dela acerca do assunto. Por favor. Muito obrigada, professor Daniel. Bem, bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto de Direito Privado pelo convite que me deixou tão honrada. Agradecer na pessoa do Fábio Martins, professor Rodrigo Mendes, professor Francisco Marino e a toda a diretoria. Cumprimentar os meus colegas de painel, professor Kleber Zanquim, professor Daniel Boulos e também aquele que está nos auxiliando nos bastidores as questões logísticas. Então, primeiro, parabenizar o Kleber pela exposição tão clara, né, e pela sua obra. Esse livro recém-lançado sobre a responsabilidade contratual adota uma metodologia muito interessante. O Kleber ele parte de um caso fictício que tem desdobramentos ao longo do texto em relação à responsabilidade contratual. E esses desdobramentos são muito verificados na prática. Então, é um livro bastante interessante. E justamente um desses desdobramentos é a cláusula penal compensatória, que o Kleber já expôs também de uma forma muito clara as suas ideias. Então, aqui eu só vou retomar um pouco para fins desse nosso diálogo, né? Eu também concordo em alguns aspectos com o Kleber, especialmente em relação a essa distinção entre a cláusula penal compensatória e a cláusula de limitação do dever de indenizar, a cláusula de limitação de responsabilidade. Mas em outros aspectos eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Então, como o Fábio tinha comentado que a ideia aqui é ter um debate aberto, vou trazer aqui essas minhas inquietações. Até porque numa dessas conversas iniciais, né, como o Kleber colocou, pessoalmente a gente ainda não se encontrou, mas virtualmente tivemos uma reunião prévia, o Kleber disse que ele é um explicador. Então eu vou me valer dessa minha posição privilegiada aqui para pedir mais algumas explicações ao Kleber sobre esse tema tão interessante, né? Acho que a análise do Kleber, ela gira em torno do artigo 416 e do parágrafo único, né? E um ponto que acho que é interessante de trazer é se a gente for olhar para o 927, que era, digamos, o equivalente no Código de 1916, houve uma mudança, né, na redação do parágrafo único. Antes dizia, o devedor não pode eximir de cumprir a cláusula penal, né, a pretexto de ser excessiva. E se a gente for olhar a redação do 416 atual, diz, ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não for convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, será que a gente não poderia construir, né, como eu colocava, a pretexto de ele ser excessivo, e agora a gente mudou e colocou o acento na questão da indenização suplementar, será que o excesso em si, a sua avaliação, como a gente precisa averiguar se existe esse excesso, seria o caso de remeter a discussão para o artigo 413, né? Então, um pouco das minhas considerações se pautam por esse aspecto.
E eu dividi mais ou menos em 3 blocos para organizar o nosso debate, né? O primeiro, como o Kleber tinha colocado, em relação ao caput do 416, né? Sobre a questão de o credor não precisar alegar o prejuízo. Será que aqui a gente tem realmente uma norma voltada a esse aspecto procedimental de alteração do ônus da prova? Será que o objetivo aqui justamente não seria marcar o caráter da pena, né? No seguinte sentido, acho que isso também é um pouco comentado pelo Jorge César no seu livro, né? Será que aqui o que se está querendo dizer não é, na verdade, que muito mais do que afirmar que o credor não precisa alegar o prejuízo em si não é relevante para que a cláusula penal seja aplicável? Porque mesmo que não exista dano, a pena, ela incide. Então, será que aqui a ideia não é ressaltar justamente esse caráter penal desviado do dano em si? Porque ainda que não tenha acontecido nenhum prejuízo, incide a cláusula na medida em que ela tem esse caráter de tornar uma coação, né, entre aspas, com vistas ao adimplemento. Então, reforçar esse aspecto mais ligado ao incentivo, ao adimplemento, e não tanto uma questão ligada ao prejuízo em si. Então, essa seria a primeira inquietação. Depois, minha ponderação seria, será que a demonstração do prejuízo inferior ela pode ser considerada efetivamente uma hipótese de redução no nosso prevista no nosso Código Civil? Porque nós temos regras, né, específicas que não me parecem ser direcionadas apenas à cláusula penal moratória. Me parece que o 413 se aplica também à cláusula compensatória. E nós temos também o 412. Né? O 412 vai dizer o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder da obrigação principal. Então, me parece que aqui nós temos um limite. E no 413, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Né? Até a gente pode discutir se o 412 é voltado à cláusula penal compensatória ou moratória, como tem essa discussão na doutrina. Mas se entrar nessa bola dividida e focando apenas no 413, ainda que o dano tenha sido menor do que o montante pré-fixado, né? Se a gente admitir que o devedor pode comprovar o prejuízo, pode comprovar o dano para obter a redução, será que não se estaria criando, primeiro, novas hipóteses de redução, segundo, comprometendo a alocação de riscos que foi previamente pactuada pelas partes, porque ela pode ter pactuado aquele determinado valor por ter acontecido, por ter cedido em relação a um outro aspecto do contrato. Então, ainda mais, né, agora com a Lei de Liberdade Econômica, que estampou, digamos assim, a intervenção mínima, será que, ao mexer no montante da cláusula penal, não se estaria, de alguma forma, também alterando essa alocação prévia, né? Quando não se tinha ideia em relação ao prejuízo, justamente tem um risco, né, na pactuação da cláusula penal, porque pode acontecer de o prejuízo ser maior, e isso vai prejudicar o credor, se ele não pactuou a possibilidade de indenização suplementar, ou vai beneficiar o devedor, vai beneficiar o devedor se eventualmente o dano for superior, ele pactuou só aquele valor mais reduzido. Né? Então tem essa questão da alocação de riscos, que é uma preocupação que eu tenho. Então, será que a gente não pode dizer que o legislador brasileiro optou por afastar dessa temática da cláusula penal a questão do prejuízo como um elemento para a redução do seu valor? Né? E justamente a gente está falando de um remédio que é excepcional. A redução ela não se deve aplicar a qualquer caso. O Código, no artigo 413, traz esses elementos e fala justamente
nesse excesso, né, o valor que seja manifestamente excessivo, né? Então, não basta apenas, me parece, o devedor comprovar, se for o caso, o dano que foi sofrido, mas ele tem que demonstrar que há efetivamente uma manifesta desproporção, né, um caráter efetivamente que desborda daquilo que se poderia esperar. Então, o meu receio é que a gente acabe abrindo a porta e a janela para uma hipótese de redução que a gente não tenha parâmetros tão claros, tão seguros, porque a gente sabe que a quantificação não é algo simples, especialmente se demandar de prova pericial, se demandar uma análise de questões muito complexas por se tratar de um contrato que se prolongou durante muito tempo. Então, quando as partes pactuam, né, a cláusula penal, me parece que a intenção é justamente evitar esse tipo de discussão, esse tipo de resultado, de ter que levar toda essa questão de comprovar quanto foi efetivamente o prejuízo, é evitar que isso chegue ao judiciário ou à arbitragem. Então, na verdade, se admitir tão amplamente essa possibilidade de o devedor comprovar o prejuízo para fins de redução da cláusula penal, vai acabar talvez tirando um pouco do sentido de evitar essa comodidade que se teria, de certa forma, por pactuar a cláusula penal. E um outro elemento para a nossa reflexão aqui se a finalidade da cláusula ela é gerar essa pressão com vistas ao adimplemento, né, com vistas ao cumprimento, será que necessariamente faz sentido a gente dizer que precisa ter essa igualdade, essa equivalência entre a pena e o dano? Né? Será que continua sendo uma pena se ela for efetivamente igual ao dano? Então, com todas essas questões, né, que eu fiquei em mente, me parece que se a gente for olhar, por exemplo, no caso da concessionária que o Kleber trouxe, ali talvez o que o devedor tem que comprovar não é apenas qual foi o dano sofrido pelo credor, mas fazer uma análise em relação à finalidade do negócio, sua natureza e o valor daquela pena, a fim de demonstrar que ela é efetivamente excessiva, né? E me preparando para o nosso debate de hoje, eu li alguns trabalhos que eu achei interessantes também para trazer aqui. Uma é a tese de doutorado que foi recentemente defendida pelo André Seabra na USP sobre a limitação e a redução da cláusula penal. E ele trouxe um posicionamento que me pareceu intermediário e eu achei interessante, no sentido de que a análise do prejuízo, ela entraria numa segunda etapa da discussão sobre a redução. Então ele diz o seguinte, eu vou ler um trechinho. Tratando-se de um contrato livremente negociado, e vou suprimir alguns trechos, as partes assumiram voluntariamente as vantagens e as desvantagens da estipulação de uma cláusula penal. Então, será descabido o afastamento ou mesmo a redução baseada exclusivamente na extensão do dano, pois o legislador brasileiro expressamente afastou a alegação de dano para a exigibilidade da cláusula penal e determinou que a sua redução somente deve considerar a finalidade e a natureza do negócio. Então, o prejuízo representa um fato indireto e secundário no processo de redução da cláusula penal. Então, primeiro se analisa se a cláusula ela é excessiva em vista da natureza e da finalidade do negócio, como está no artigo 413, e se for o caso, num segundo momento, então, se analisa essa questão do prejuízo. Né? Uma vez entendido que estão preenchidos os requisitos do 413, no campo das consequências guiadas pela equidade, se analisa, então, o prejuízo como um conjunto com as demais circunstâncias. Né? Então, me parece que essa é uma análise interessante, acho que até agora comentaram que o André está presente, então se por acaso eu não fiz a leitura correta, acho que o André tem como nos indicar, mas me pareceu um raciocínio interessante no sentido de dizer, olha, o prejuízo ele é um elemento a ser considerado, ele é um elemento importante, mas não entra para que se avalie em si a possibilidade de redução num primeiro momento. Essa também toca um pouco a posição do Giovanni Nani, né, nosso
filho do ex-presidente do IDIP, também um dos associados fundadores, que traz a questão de a equidade não ser apreciada, não ser aplicada na apreciação do excesso manifesto ou do cumprimento parcial, porque o critério justamente é o da finalidade e o da natureza do negócio. Então, primeiro se parte desses dois critérios e aí a fase de redução como uma ferramenta para se invocar a extensão do prejuízo para fins de redução seria nesse cálculo da redução propriamente dito. Até pelo tempo que a gente combinou, já vou passar para o terceiro bloco, digamos assim, de considerações, né? Então, o que eu fiquei pensando também se a gente permitir que o devedor comprovar o dano a menor, independentemente dos critérios que estão no 413, e se a gente considerar que no 416 nós temos uma inversão do ônus da prova do prejuízo, na prática não se estaria exigindo do credor o ônus de comprovar o real prejuízo, porque ele vai precisar apresentar, né, a sua defesa se ele quiser receber o valor mais próximo daquilo que foi pactuado como a cláusula penal. E nesse sentido não se neutralizaria essa alegada inversão do ônus da prova, né, no sentido de que o ônus caberia ao devedor, mas evidentemente tem um reflexo disso na posição do credor. E aí, nesse caso, a gente não teria também um desvio do que está no caput do artigo 416, né? Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue o prejuízo. E aí, justamente por abrir essa discussão no judiciário ou na arbitragem, se vai fazer com que ele tenha, sim, o ônus de não só alegar, mas de comprovar efetivamente qual foi o prejuízo dele, né? Então, não tenho respostas para essas ponderações. Acho que isso só mostra o quão interessante é essa reflexão que o Kleber nos proporcionou a partir da exposição, a partir da sua obra também, pelo que eu agradeço a atenção de todos e especialmente ao Kleber por nos permitir essa discussão nesse fórum tão qualificado e também, né, no dia do seu aniversário ceder esse tempo para nossa discussão. Então, muito obrigada a todos e fico à disposição. Muito obrigado, professora Giovana, com quem já adianto que tenho bastante afinidade de posicionamento. Tá? Eu acho, vou fazer alguns comentários. Primeiramente, qualquer discussão acerca do assunto, ela passa por uma constatação prévia ou por uma situação prévia do assunto, né? Situar o assunto previamente no campo das relações jurídicas ditas civis. Porque qualquer coisa que se vá discutir acerca do assunto nas ditas relações de consumo, onde existe uma assimetria entre os seus sujeitos, o fornecedor de produtos e serviços e o consumidor, passa por outro prisma, o nível de intervenção estatal é outro, a moldura legal é outra, o regime de reação do legislador é muito mais severo, porque é o da nulidade da cláusula. Então, acho que o primeiro ponto para a gente conversar acerca do tema, e como estamos conversando sobre a égide do Código Civil, estamos discutindo uma relação jurídica civil e, portanto, aquela estabelecida entre pessoas físicas entre si ou pessoas jurídicas entre si, portanto, onde existe, de forma pressuposta, uma certa simetria de forças, uma simetria informacional, um contrato mais fruto da vontade das partes, mais correspondente à real intenção das partes que podem, de certa forma, manifestar conscientemente os seus desejos e acautelar os seus interesses. Então, é um primeiro ponto. Estamos no âmbito do direito civil, do direito privado civil, direito comum, né? Segundo ponto, a cláusula penal é um instituto fruto da autonomia privada. E como todos os institutos tipicamente frutos da autonomia privada, já que ela é uma cláusula contratual num contexto de um contrato, há quem identifique nela um negócio jurídico específico. Quer dizer, estou no contexto
de um contrato, e, portanto, no exercício da liberdade contratual, consectário do princípio da autonomia privada, ela experimentou, como um instituto por excelência, que é o próprio negócio jurídico, no decorrer dos últimos tempos, dos últimos séculos, as restrições todas próprias, reações, digamos assim, próprias do exercício abusivo dessa liberdade contratual tão largamente estudada dentro do Instituto, pelos professores que aqui estão e pelo seleto, certamente, pelo seleto grupo de pessoas que estão nos assistindo. Então, ela sofreu também ela foi fruto de uma posição, de um exercício, digamos, até abusivo por parte do credor, né, no contexto da autonomia privada, e ela sofreu uma reação, primeiramente, da jurisprudência. Isso aconteceu nos diversos países, muito do que aconteceu com o próprio Instituto do Abuso do Direito. O direito de propriedade, tido como a expressão máxima, o protótipo de direito subjetivo, teve a sua consagração lá no Código Civil francês, lá no 544, e aí a jurisprudência francesa do final do século XIX e começo do século XX começa a julgar casos casuisticamente, impondo restrições ao exercício do direito de propriedade. Então, a reação nasceu na jurisprudência e depois ela foi paulatinamente encampada pela legislação. Com a cláusula penal, me parece que aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, ela teve uma consagração nos códigos de primeira geração, como ela não tinha limitações formais contundentes. A partir disto, deu aso a abusos na sua estipulação ou na sua cobrança. A jurisprudência destes países reagiu e os códigos de segunda geração, de certa forma, sendo bem generalista em razão do tempo, acabaram por acolher estas restrições. Então, primeiro grande ponto, é fruto da autonomia privada. Segundo ponto, como um instituto típico da autonomia privada e, portanto, da liberdade contratual, foi objeto de abuso. Terceiro ponto, teve uma reação jurisprudencial primeiro. Quarto, incorporado na legislação de diversos países. E, como acontece efetivamente com diversos institutos do direito privado, mas, sobretudo, quando eu falo do direito das obrigações, cria-se um paradoxo. Quer dizer, até quando eu vou proteger a vontade efetiva das partes contratantes que, de forma conscientemente livre, no âmbito da relação civil, alocaram os riscos, repartiram os seus riscos e disciplinaram o que irá ou iria ocorrer no caso do advento de um inadimplemento contratual, até que ponto que eu vou privilegiar esta vontade manifestada por estas partes previamente, ou até que ponto que eu vou, de certa forma, intervir naquele contrato, vou sonegar aquela vontade, vou afastar aquela vontade, e em nome de um interesse público difuso, de um interesse social, da vedação de abusos e etc. e tal, em nome da boa-fé objetiva, blá, 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 vou afastar a validade daquilo lá. Então, na cláusula penal, este paradoxo é muito claro, analisando a nossa legislação, mas fruto dela, quer dizer, ela é fruto da legislação, principalmente dos países europeus, vê-se muito esta dicotomia. Quer dizer, em que linha, em que medida, em que extensão que o direito privado destes países privilegiam a vontade privada, a vontade particular manifestada naquele contrato, e no caso, nesta cláusula contratual, e em que medida que eles afastam para dizer o seguinte, não, aqui tem interesse social, existe aqui um interesse público relevante que, diria o legislador, que me obriga a intervir e a, de certa forma, recortar um pouco a extensão, limitar um pouco a extensão do que vocês contrataram. Muito bem, fruto deste paradoxo é o justo equilíbrio existente na legislação destes diversos países, que não existe, grosso modo, grandes divergências. Inclusive, os termos são muito parecidos. Vale dizer, existe uma disciplina legal da cláusula penal vigente hoje no Brasil, muito parecida, espelhada em grande medida com os países da família romano-germânica de codificação, com os países europeus, que retrata o justo equilíbrio que o legislador procurou dar a este paradoxo entre vontade privada ilimitada e necessidade de limitação desta mesma vontade em razão de interesse social. Este justo equilíbrio, ele se encontra, a meu ver, na disciplina da cláusula penal, nestes poucos artigos, do 408 ao 416. Então, primeiro ponto, como é fruto da autonomia privada, eu preciso interpretar a vontade das partes para saber
se a intenção delas foi efetiva e exclusivamente prefixar as perdas e danos, ou se foi a intenção também, e sobretudo, de atribuir à cláusula penal uma função mais compulsória, mais coercitiva. Então, a vontade das partes é que vai dar a justa medida de que peso que eu estou atribuindo, que peso que as partes atribuíram àquela cláusula penal. De qualquer forma, em ambos os casos, a dita cláusula penal pura, eminentemente indenizatória, e a cláusula penal, que tem mais o viés de tornar compulsório, digamos assim, criar uma ameaça suscetível de dissuadir o devedor de não cumprir o contrato, em ambas, o equilíbrio é dado pelo ordenamento jurídico nesses artigos que o Código Civil traz. E eu verifico o seguinte, no 416, parágrafo caput, e no 408, existe um princípio consagrado milenar da cláusula penal, que é o princípio da independência entre a pena e o dano. Isso está no Código Argentino, Paraguai, Peru, Chile, Grécia, Itália, diversos artigos expressos, isso já vem do direito romano, dizendo o seguinte, a pena não tem necessariamente a ver com o dano, porque à medida em que eu prefixo as perdas e danos, existe uma certa aleatoriedade nesta prefixação, o que elimina ou eliminaria um pouco o que o Kleber disse da questão causal, que me parece que não seria a característica mais apropriada do Instituto. Tá? Um pouco pegando o gancho no que a professora Giovana falou, me parece que trairia um pouco o viés e a característica, a natureza jurídica do Instituto. Então, número 1, é a independência entre a pena e o dano. Isso é um princípio milenar. Número 2, a intervenção ela é excepcional. A regra, no contexto da autonomia privada e da relação jurídica civil, é a preservação do que lá está escrito. Agora, a intervenção ela é excepcional. Como é que ela é excepcional? Porque diz o 413 que o juiz deve intervir e reduzir quando manifestamente excessivo. O manifestamente não está enfeitando, ele está qualificando o excesso. O manifestamente excessivo é exatamente o que é utilizado lá no 1384 do Código Italiano, no 812 do Código Português, e assim sucessivamente. É o mesmo termo. E toda a doutrina e a jurisprudência destes países, que obviamente têm os seus códigos mais antigos do que o nosso, esta doutrina, esta jurisprudência aponta que o manifestamente excessivo é o que é excessivo a olhos nus, é o que é clamorosamente excessivo, é o que é inequivocamente excessivo. De modo que o pressuposto de intervenção do juiz na cláusula penal não é um mero excesso ou um simples excesso, mas é um manifesto excesso. É um excesso clamoroso, é um excesso que refoge à subjetividade do que o devedor achou que para ele foi um pouco excessivo. Não, é um excesso que objetivamente é possível de se apurar. Eu comparo lá, eu pergunto como se eu perguntasse a um tribunal formado por 15 juízes e eu apresentasse o caso e 14 ou 13 dissessem não, aquilo é excessivo. Porque se só 5 ou 6 disserem que é excessivo, é subjetivamente, ele é excessivo, é meramente, mas não é manifestamente excessivo. Então, eu acho que esta técnica legislativa ela tem a sua função de encarecer a excepcionalidade da intervenção. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, no Brasil, diversamente dos outros países europeus que usam o manifestamente excessivo igual, e que lá, estes países europeus apontam que já é excepcional a intervenção, no Brasil a gente tem o 412, que, como norma de ordem pública, correspondente ao 920 do Código passado, desde logo, de partida, já limita a extensão da cláusula penal ao montante da obrigação principal. E aí eu fui investigar as origens históricas deste artigo. E a curiosidade é, o 412 nosso, que é o 920 do Código de 16, tinha nas ordenações afonsinas, tinha nas ordenações manuelinas, tinha nas ordenações filipinas, e, portanto, a origem nossa do direito português. Entretanto, não ingressou essa norma no Código Português de 1867 e tampouco ingressou no Código Civil Português de 1966. Então, é engraçado que nós incorporamos o Brasil, com a origem a mesma, o direito português antigo, mas o próprio, em Portugal, os dois códigos civis, o de primeira e segunda geração, não é incorporado. E este artigo, salvo o melhor juízo, esta norma, só existe no Brasil, no Código Civil Mexicano de 1828, que é o artigo 1843, e no Código Civil Boliviano de 76, que é o 543. Então, de partida, a primeira grande limitação da cláusula penal no âmbito do direito civil brasileiro é o 412.
a obrigação principal é 100, a cláusula penal é 150. Já vira 100 de cara, porque é a ineficácia do que sobejar. Então, essa é a primeira grande limitação. Segunda limitação, respeitou a obrigação principal? Respeitou. É 100 a obrigação principal e é 100 a cláusula penal. Dentro deste intervalo de quantitativo, é que eu vou apurar a excessividade manifesta. O excesso manifesto vai ser somente neste intervalo. O que difere o ordenamento jurídico brasileiro dos ordenamentos jurídicos exteriores, estrangeiros, que deram origem ao nosso 413. Porque lá o excesso manifesto é apurado com a cláusula penal sendo 2, 3, 4, 5 vezes a obrigação principal. E mesmo neste contexto, a doutrina e a jurisprudência estrangeira destes países ressaltam o caráter de exceção da intervenção. Onde que eu quero chegar? Se lá, sem esta limitação prévia, a cláusula penal é 2, 3, 4 vezes a obrigação principal, já se defende a restrição, a excepcionalidade da intervenção, quero eu ponderar, quanto mais no Brasil, onde o potencial excessivo da cláusula penal já é desde logo limitado pelo 412, razão pela qual o potencial agressivo, digamos assim, da cláusula penal fica circunscrito num espectro que, aos olhos do direito europeu, seria, digamos assim, talvez inofensivo. Tudo isso para dizer o seguinte, que no Brasil deverá ou deveria o Poder Judiciário, no meu modo de ver, ser ainda mais cuidadoso para aplicar a norma do 413, justamente porque o potencial de agressividade, o potencial do excesso é muito menor do que o potencial de excesso que ocorre nos países que deram origem à regra do 413. Não vou me alongar muito, mas esse ponto eu queria encarecer e vou falar um último ponto e vou passar a bola. Com relação ao que o Kleber disse do 416, parágrafo único, só queria provocar o meu amigo o seguinte: por que eu acho que não é um mero acordo de ônus da prova? Porque mesmo o parágrafo único, quando ele diz que eu não posso cobrar o prejuízo excedente, a menos que convencionado, tá certo? Então, portanto, se convencionado for, eu vou cobrar a cláusula penal e o que exceder de prejuízo, mesmo neste caso, tá certo? Número 1, eu vou ter que provar, para provar o excesso, eu vou ter que provar o próprio prejuízo. Então, se eu tive 100 de prejuízo, 120 de prejuízo, e a cláusula penal é 100, para eu poder comprovar ao juiz que eu mereço receber os 120, os 100 da cláusula penal, e os 20 que excedeu a cláusula penal, primeiro, tem que estar previsto em cláusula, mas estando previsto em cláusula, para cobrar o 20, eu vou ter que comprovar os 120, porque eu só consigo provar o excesso de 20 se eu conseguir provar o prejuízo em toda a sua extensão. Mas não é um acordo meramente de ônus da prova, porque mesmo nesta hipótese, diz o parágrafo único que a penalidade contida na cláusula penal funciona como o mínimo da indenização. Então, se eu tenho uma cláusula penal de 100, um prejuízo de 120, eu tenho a cláusula prevendo que eu posso receber o prejuízo excedente. Eu me valho desta cláusula. Entro com a ação buscando comprovar os 120. Prejuízos aconteceram, mas são de difícil comprovação, a situação fática mudou, a perícia já não resolve. E, por alguma circunstância, a despeito de ter experimentado 120 de prejuízo, eu consegui provar 80. Quanto que eu recebo nessa hipótese? Eu recebo o 100 da cláusula penal. Então, 100 é a cláusula penal, 20 é o suplementar, eu entro para buscar o 120, consigo comprovar 80. Aí não é ônus da prova, porque o ônus da prova foi desincumbido no sentido de só receber os 80. Só que, como a cláusula penal é um instituto que tem a sua natureza jurídica própria, específica e etc., a própria legislação, autoriza que eu cobre o 100. E, portanto, 20 a mais do que eu consegui provar. Isto não acontece na ação de perdas e danos, na qual eu não estou cobrando uma cláusula penal, mas deduzindo perdas e danos tradicionais, quer dizer, toda a extensão do que eu consegui provar. Então, veja que até nesta hipótese existe uma diferença clara. Realçando o cariz, a natureza jurídica histórica da cláusula penal, que é efetivamente ter a prerrogativa de não discutir os danos. Os danos são importantes, sim, se a cláusula penal for compensatória, com a nítida, clara intenção de receber, de prefixar perdas e danos, mas como um dos elementos. Eu vou apurar também o interesse das partes, eu vou apurar a boa-fé e má-fé, eu vou apurar a finalidade do negócio,
eu vou apurar a condição econômica das partes, eu vou apurar qual o potencial de prejuízo pode ter causado ou não, o interesse do credor. Vale dizer, eu não vou reduzir a pena ao tamanho do prejuízo. Eu só vou reduzir a pena, tá certo? Se o prejuízo for muito diminuto, na medida do 413, se for manifestamente excessivo. Cláusula penal de 100, prejuízo de 5. Prova o prejuízo de 5, não deve reduzir a 5, vou reduzir a 20. Porque eu só vou tolher, eu só vou recortar, eu só vou podar o que é manifestamente excessivo e trazer a pena para algo aceitável, porque não pode o juiz frustrar as escolhas que as partes fizeram em pé de igualdade no momento da contratação. A Hélène Brick, que é uma professora francesa, que tem um livro muito interessante, ela fala, a pena deve permanecer uma pena. La peine doit rester une peine. A pena tem que continuar uma pena. Vamos tolher o excesso, vamos enquadrar a autonomia privada, mas não vamos desnaturar o instituto. Então, muito brevemente, é o que eu tinha a falar. Agora, podemos passar para algumas questões e algumas discussões. Eu acho que talvez, professor Kleber, deixa eu falar um pouco. Por favor. Eu anotei aqui, eu não sei se eu peguei tudo, eu vou tentar fazer um compilado. Acho que a primeira coisa que os dois colocaram com relação ao 413, só para deixar claro, eu não sei se eu consegui ser claro no exemplo, para mim o 413 não é uma questão relevante para o 416. E não é uma hipótese, quando a gente está falando de prova de prejuízo por parte do devedor, não é uma hipótese de intervenção judicial / redução de pena. Não é isso. Por quê? Porque o 416, por si só, na minha visão, permite que você prove um prejuízo menor se não existisse um 413. Eu não preciso do 413, eu preciso requerer uma intervenção judicial para reduzir a cláusula penal compensatória. Basta que eu prove o prejuízo menor. Eu acho que essa é uma primeira questão, um posicionamento. Eu não estou propondo criar uma nova hipótese para o 413. É óbvio que alguém pode, numa discussão dessa, como é uma norma posta, utilizá-lo, mas foi o que eu disse. Vai utilizá-lo e vai ter que subsidiar a decisão judicial com a prova do prejuízo, exatamente para evitar essas ponderações que vocês fizeram sobre a elucubração teórica do juiz. O 413, sob essa perspectiva, ele é um problema, porque ele abre a possibilidade para uma intervenção judicial que nós sabemos que precisa ser limitado. O que eu estou dizendo aqui, o 416, do ponto de vista do devedor, ele pode gerar uma diminuição da cláusula pela simples demonstração do prejuízo, não é uma intervenção judicial. Eu que vou lá e peço, eu, devedor, vou lá e peço ao juiz, olha, juiz, eu vou, me autorize pagar só este valor, que é o valor do prejuízo. Então, não tem 413 nessa hipótese aqui. Uma segunda coisa importante, há várias cláusulas penais, né? Então, por exemplo, essa cláusula penal que tem a ideia do enforcement, que a gente chama no direito continental, talvez de comissória, é o nome mais comum, ela está ali no nosso 409, por exemplo, como uma cláusula em segurança de cláusula especial, cláusula do prazo. Se você descumprir o prazo, você vai pagar 10 mil. Não tem absolutamente nada a ver com prejuízo. E nós não estamos falando dessas outras cláusulas. Nós estamos falando exclusivamente da cláusula penal compensatória. Então, há outras cláusulas que são abstratas em relação ao prejuízo. E essas outras cláusulas, ou elas vão ser em segurança de cláusula especial, que tem natureza comissória propriamente dita, que é esse exemplo que eu estou dando da cláusula, que é para desincentivar o inadimplemento, ou ela vai ser, e aí o 409 traz uma questão muito interessante, que é a inexecução completa da obrigação. E aí, na minha visão, o 409 conversa com o 412. Por que o 412 diz que a cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal? Ele usa a dicção, obrigação principal. Se você for olhar lá no 409, inexecução completa da obrigação. Para mim, é essa a hipótese que o 412 trata, que é uma hipótese in facultate solutione. Ou seja, você estabelece um contrato, uma obrigação principal. O devedor deve cumprir aquela obrigação principal, a obrigação de dar sacos de café. Só que é possível estabelecer uma cláusula penal em facultate solutione, ou seja, não é alternativa, não é que ele tenha a alternativa, que ele pode entregar o saco ou pagar a multa, não é isso. Mas se ele não entregar o saco de soja e pagar a multa, o contrato está adimplido. É uma outra forma de adimplir, uma forma facultativa. Por causa disso, não pode ser maior que o valor da obrigação principal. Então, aí, para mim, o 412 dialoga com outro tipo de cláusula penal, que não é a compensatória,
mas é aquela pela inexecução da obrigação principal. A cláusula associada à inexecução da obrigação principal tem que ter o valor da obrigação principal, não pode ser mais, mas ela não é compensatória, ela só é em facultate soluzione, porque o devedor pode pagá-la em vez de entregar o saco de soja. Então vamos separando as coisas aqui. Primeiro, 413 não tem nada a ver com 416, não preciso dele, porque não é intervenção judicial. É só ajustar o prejuízo à pena. Não estou pedindo para o juiz mudar nada, nem fazer nenhuma ponderação sobre finalidade, nem coisa nenhuma. Eu simplesmente vou lá e vou mostrar o meu prejuízo e falar: o prejuízo foi menor, recorro ao 402, que diz, vamos ler aqui para a gente não perder. As perdas e danos, a gente está falando sempre de responsabilidade contratual. As perdas e danos abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Nós sabemos que nós temos uma limitação natural na responsabilidade contratual brasileira, que você não pode ganhar mais do que o que você perdeu. Então é disso que nós estamos falando quando falamos da prova do prejuízo na cláusula penal compensatória. Compensatória, prejuízo. Tem que ter prejuízo. Se não tiver prejuízo, a gente vai entrar numa discussão sobre a aplicabilidade dela. E aí por quê? Porque o 402 limita ao prejuízo efetivamente suportado. Então, deixando o 413 de lado, não confundindo cláusula penal compensatória com cláusula penal comissória, que é aquela que é para forçar o adimplemento, porque cláusula penal compensatória, na minha visão, não tem esse papel. Ela tem o papel, como diz a doutrina, de pré-fixação de prejuízo, não é para forçar ninguém a nada, é só para definir quanto que se vai pagar, e é por isso que efetivamente está associada à questão do prejuízo em si. Aí eu anotei aqui algumas coisas. Então, para dizer, 413 é uma nova hipótese? Não, não é uma nova hipótese em relação ao 413, porque está dentro do próprio 416, uma vez que é compensatória, está associada a prejuízo. Não tem que discutir a função do contrato, a natureza do contrato, nem nada disso. Segundo, a matriz de risco, que foi o que a Giovana colocou, está corretíssimo. A cláusula penal compensatória pode estar associada à matriz de risco. Basta que no litígio você evidencie isso. Ou, se você fizer um bom design contratual, que é o que está na moda, você já motiva a sua cláusula. Usa uma estratégia muito simples de redação contratual, que é motivar a cláusula. Por que é que eu coloquei esta cláusula? Parágrafo único, por causa disso. Se eu não tiver esta cláusula, no litígio eu digo, eu coloquei esta cláusula por causa disso. E aí eu vou recorrer ao 113, ao novo 113, o novo 113, na verdade, ele só consagra uma prática de você evidenciar o lastro econômico das coisas que você coloca no contrato, mas agora está escrito lá. Então, que você vai mostrar efetivamente o que as partes quiseram. Foi um pouco o que o Daniel colocou. Olha, eu coloquei essa cláusula aqui, coloquei esse valor com predeterminação do prejuízo por causa disso, 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 disso. E aqui eu vou resolver uma série de coisas se eu fizer, se eu motivar esta cláusula, se eu fizer a prova, caso não haja motivação. Por exemplo, a questão que a Giovana colocou. Mas aí a bola não volta para o credor. Se você admitir que o devedor pode fazer uma prova de um prejuízo menor, a bola não volta para o credor, para ele provar que ele teve um prejuízo maior, volta, a não ser que você diga que não é para voltar. Porque o 416, na minha visão, ab início, não impede que isso aconteça. Ele basicamente diz, credor, não alegue o prejuízo. Aí o devedor vem e alega que teve um prejuízo menor. Ponto, ele não tem mais o que fazer. Aí são outras figuras jurídicas que vão ser aplicadas. Se o credor quiser continuar cobrando aquilo que ele tem que cobrar, ele vai ter que se desincumbir desse seu ônus. A lei não foi até aí, na minha visão, por razão pela qual ela não proibiu o devedor de provar o seu prejuízo. Agora, eu posso escrever que isso não vai acontecer? Posso. Isso é válido? Me parece que é. Muito mais a lei em razão da lei da liberdade econômica, não há nenhum problema em dizer que essa cláusula aqui, nós não vamos provar prejuízo. O devedor está proibido de entrar nessa discussão. Não vejo nenhum problema em se colocar isso. Mas do jeito como está hoje o 416, não há impedimento a que ele prove e a bola vai voltar efetivamente para o credor mostrar diferente. O que mais que eu anotei aqui? Aí duas questões importantes. Da inversão do ônus da prova. 413 é inversão do ônus da prova? Não é inversão. Porque a inversão significa que o juiz obrigaria o devedor a provar. Ele é simplesmente uma liberação. O credor não precisa se desincumbir do ônus. Mas não há uma inversão no sentido de que o devedor tem ou não tem que provar. O devedor pode ir lá e pagar o valor. Ele não tem que provar coisa nenhuma, mas ele pode, se ele quiser, provar. Então não há uma inversão, não, no sentido de que, olha, agora devedor, cabe a você provar. Não, ele pode ou não provar, mas ele pode simplesmente ir pagar. E isso leva à questão do 416 que o Daniel estava colocando. De novo, 416, parágrafo único, que fala da prova do excedente, eu concordo que tem que ser, como é o excedente, você tem que provar o todo,
e aí o que está lá estabelecido é um mínimo de indenização, exatamente porque é um jogo de ônus da prova, que é o seguinte, credor, você pode ou não usar esta cláusula. Você pode ou não usar. Mesmo, veja só, eu posso ter uma cláusula penal que limite o valor lá, diga que o valor é, o exemplo aqui que eu dei, 30% lá do valor do contrato, 20 milhões de reais. Não está escrito que pode cobrar o prejuízo excedente. A cláusula é simples, só está escrito isso. Mesmo assim, o credor pode fazer, eu não quero usar essa cláusula. Eu quero deixá-la de lado e provar que eu tive prejuízo de 30 milhões. Nada impede que ele o faça. Vamos imaginar que essa cláusula tivesse a previsão de que tem os 20 e ele pode provar o excedente. Então, ele vai e faz uma análise e fala o seguinte, eu consigo provar? Eu acho que eu consigo provar. Então, ele vai, entra com a ação e fala, olha, eu vou provar o excedente. Aí, no caso que o Daniel estava colocando, aqui tem os 20 milhões de reais e eu consigo provar os 18 milhões de reais. Eu, credor, consigo provar os 18 milhões de reais. Ah, o credor faz jus aos 20 milhões de reais, faz jus aos 20 milhões de reais nessa perspectiva, por quê? Porque a lei diz isso para ele. Isso sim, eu não tenho como questionar o que a lei diz. A lei está dizendo que vale como o mínimo de indenização. Mas, de novo, o nosso foco aqui está no credor. A minha questão é, joga para o devedor. Se nesse debate sobre a prova do excedente, imagina que o credor prove, ou acredite que prove, traga elementos de que não é 20, é 25. A gente vai dizer que o devedor não pode provar que é 18? Por que o devedor não pode provar que é 18? O credor entrou com a ação, tinha direito aos 20. Quis provar 25. No debate, restou que é 18. Não há problema. Agora, qual que é a sanção legal? Aí sim tem uma espécie de sanção ao credor bonitão, que poderia ter simplesmente usado só a cláusula, quis dar uma de bom e provar mais. Aí a sanção para ele que ele vai ter que provar até o valor da cláusula. Nessa perspectiva, me parece que a única em que a cláusula penal tem um efeito sancionatório, que é para dizer, credor, não faça isso. Você já tem uma benesse contratual. Qual é a benesse? Você não precisa alegar o prejuízo. Se você alegar, saiba que você tem um risco. O risco qual é? O risco é você não conseguir aprovar, a diferença. Mas como eu estabeleci uma benesse, tem autonomia da vontade e tal, se o credor provar menos, você vai receber o limite da cláusula, o piso da cláusula. Então é uma espécie de um desincentivo ao credor, mas que se ele tomar a decisão de fazer isso, ele está seguro em relação àquele mínimo que ele estabeleceu. Um desincentivo relativo para, na minha visão, mais numa proposta assim, execute logo essa cláusula no valor em que ela se estabeleceu. Ou, se você não quiser isso, deixe a cláusula de lado, nem use ela e busque provar o seu prejuízo por inteiro. Mas quando eu coloco no contrato que eu já posso provar o prejuízo que sobejar, nenhum credor é besta. É óbvio que ele vai usar a cláusula, porque aí ele não tem nada a perder mesmo. Né? Mesmo que ele consiga provar um prejuízo menor, ele vai receber o mínimo valor da cláusula. Mas, de novo, não é disso que nós estamos falando, sobre os credor, a prova do credor. Nós estamos falando sobre a prova do devedor. De novo, se o credor tenta provar 25 em cima de 20, nada impede que o devedor prove 18, prove 15. Só que aí, como a lei estabelece que é o mínimo de indenização, beleza. Sob essa perspectiva, ele vai receber os 20. Então, acho que isso não temos dissenso em relação a nós. O que eu estou dizendo é, qualquer que seja a iniciativa do credor, e eu estou pensando na hipótese do 416 puro, mais simples, que é o caso que eu dei, que não tem essa discussão de prova do excedente ou não excedente. Simplesmente entrou com a ação para cobrar 20 milhões de reais porque ele não recebeu um documento. Me parece que não há nenhum impedimento, e não é intervenção judicial, não é 413, não é ferir a autonomia privada, não é nada disso, e não é ferir a natureza de pena da cláusula, porque a cláusula penal não tem natureza de pena, à exceção desse caso que eu disse em relação à prova do excedente, porque quem tem natureza de pena são as comissórias, e também não vou confundir a cláusula penal com a cláusula de facultatis solucionem da obrigação principal, que são hipóteses diferentes. Também não vou confundir a cláusula 416 com 412. Vou dizer que o 416 é uma cláusula, um microsistema, se chama cláusula penal compensatória. Ponto. Serve para quê? Compensar prejuízos. Ponto. Se é prejuízo, é causal. Ponto. Não fere o conceito de que a cláusula penal compensatória está desplugada do dano, porque isso é outra cláusula, não é a compensatória. São as outras que estão desvinculadas do dano. A compensatória, como é pré-determinação do prejuízo, está vinculada ao dano. Então, eu vou chegar à luz do 402 e dizer, o seu dano foi menor, portanto, eu vou pagar um dano menor. Conclusão, se eu devedor faço isso, como é que fica a sucumbência? O credor sucumbe? Não, o credor não sucumbe. Por quê? Porque ele tem um legítimo interesse de cobrar o valor da cláusula.
Ele pode entrar lá cobrando os seus 30 milhões de reais, 20 milhões de reais. Não há problema nenhum em cobrar isso. E se o devedor prova um prejuízo menor, quem sucumbe é o próprio devedor. E aí que está, de novo, a beleza da questão do ônus da prova. Por isso que essa cláusula penal é efetivamente uma faculdade ao credor, em que ele usa para correr menos risco, voltando à lógica do risco que a Giovana colocou. Ele usa exatamente para correr menos risco, porque sequer o risco de sucumbência ele vai correr. Agora, daí a impedir o devedor a provar um prejuízo menor e dar cumprimento ao 402, que é que a indenização tem que ser pelo que efetivamente perdeu ou deixou de ganhar, aí eu já não vejo lastro no ordenamento jurídico. Acho que há cláusulas penais desvinculadas de prejuízo? Acho que são as comissórias. Acho que a do 416? Não, essa é compensatória. Então, volta lá o Pinto Monteiro, que faz essas muitas distinções que eu acho que ajudam a gente a separar dentro do nosso próprio microcosmos ali do Código Civil o que é uma cláusula, o que é outra. Não sei se eu acabei falando sobre todos os temas, mas foram esses que me chamaram mais atenção. Não, acho que está ótimo, Kleber. E o professor Fábio tem uma outra função aí, que é arrumar mais tempo e um outro painel do mesmo tema, porque nós não vamos resolver. E eu não vou me estender aqui, mas só para registrar, a minha divergência com você, absolutamente respeitosa e uma posição difícil, mas é justamente essa, que na minha avaliação, a cláusula penal compensatória está dissociada também da efetiva extensão dos danos, porque são dois regimes jurídicos distintos de indenização. A indenização pelas perdas e danos tradicionais, responsabilidade contratual, 402 e seguintes, tem todo o seu regime jurídico próprio, ou a indenização se dá por meio da pré-fixação. E aí não aplica 402, é 408 e seguintes, e aí incorre de pleno direito, não é obrigado a provar o dano e tal. O dano seria um dos elementos, dentre outros tantos, para eventualmente, quando ela for estritamente compensatória, poder modular, mas não a ponto de reduzir ao valor efetivo do dano criado. Então, só para registrar exatamente o nosso ponto que nós vamos discutir, eu e você, vou ter o maior prazer de a gente continuar discutindo isso até em outros foros aí, tomando uma cerveja qualquer dia aí. Então, essa é a divergência que eu só queria registrar, absolutamente respeitosa, e, salvo engano, até o Pinto Monteiro, ele também não associa ao valor, a redução não é exatamente o valor do dano. Agora, professora Giovana, por favor, faça suas ponderações à luz do que você ouviu. Não, perfeito. Agradeço ao Kleber pelas ponderações e pelas explicações todas. Acho que é uma forma diferente de a gente ver o 416 dentro do Código Civil, né? Para mim, ele não está dissociado de uma análise pautada pelo 413 também, até porque no 413 o juiz ele acaba sendo provocado, né, pelas partes. Então, no contexto daquele contraditório que se desenvolveu, até porque o juiz, pelo novo Código de Processo Civil, ele não poderia usar da prerrogativa de decidir de ofício sem provocar as partes. Então, à luz daquele contraditório em que tanto o devedor quanto o credor trouxeram esses elementos a respeito da quantificação do prejuízo, o juiz vai se pautar, ainda que o devedor tenha motivado no 416, como o Kleber colocou, ele vai ter que se pautar por esses parâmetros que a gente tem no ordenamento. Então, acho que é nesse ponto que a gente tem essa divergência. Me parece que, né, em relação aos outros pontos, quanto às modalidades da cláusula penal, não me parece que teria essa distinção ou essa dificuldade adicional em relação a ser a cláusula penal compensatória, porque assim como o Daniel também, no meu modo de ver, ela tem essa vinculação, digamos assim, com a questão das perdas e danos, mas não chega a esse ponto de o devedor fazendo a prova, e o que eu também acho que acaba sendo difícil ali, como o Jorge César colocou na pergunta dele, né? Pensando no processo, na verdade, quem tem mais os elementos de prova acaba sendo o credor. Então,
se a gente coloca que o devedor é que faria a prova do prejuízo que foi sofrido pelo credor, ainda assim não me parece que a gente reduziria por si só de uma maneira atrelada ao dano, porque até no parágrafo único do 416 a gente tem a cláusula penal como o mínimo, né? Então tem aquela garantia, entre aspas, né, digamos assim, para o credor, e me parece que essa é a razão de se pactuar, né, a cláusula penal, independentemente da sua modalidade, no sentido de trazer essa previsibilidade em relação a algo que as partes não sabem o que vai acontecer lá na frente, não sabem quanto vai ser o dano, não sabem quem vai causar o dano. Então, no momento que a gente não tem esses elementos, se faz essa alocação, se faz essa pré-fixação daquele valor, e nesse sentido, a autonomia exercida naquele momento anterior, ela é preservada, exceto se, como o Daniel colocou, tem esse aspecto de ser um remédio excepcional, exceto se ficar comprovado que houve um excesso manifesto, né? E a questão do dano, justamente, ela não me parece que seja a prova do dano por si só, mas ela deve vir acompanhada desses outros elementos nessa visão de que a gente tem que analisar esses artigos em conjunto e não como um microsistema. Mas eu respeito, acho muito interessante essa posição do Kleber. Eu fiquei quebrando a cabeça depois de ler o livro. Enfim, achei realmente um trabalho brilhante por ter esse desenvolvimento do caso ao longo do livro e trazer essas discussões sempre concretas, né? Então, acho que esse caso que você trouxe da concessionária é super interessante e ressalta, né, nesse caso, que pode haver esse descasamento manifesto entre aquilo que elas pactuaram e o dano, mas aí efetivamente a gente precisa desses outros elementos do sistema para que o juiz, à luz do contraditório, determine essa redução. Mas acho que eu também já falei demais, a gente acabou ultrapassando um pouco do tempo e temos algumas perguntas, então só agradecer a todo mundo pelas considerações, foi um aprendizado, e agradecer ao Kleber pelas considerações e por nos proporcionar essas reflexões desse tema tão complexo. Muito bem, professor Fábio, peço a sua ajuda. A gente passou o tempo, fazemos algumas questões, faz algum Não, comentário? fazemos. A gente acho que ainda está acho que a gente ainda tá no tempo que a gente tem. Aí, Bolo, se você puder, eu acho que você, tipo, se pudesse compilar, principalmente, porque assim, muitas das perguntas que foram feitas aqui no chat já foram abordadas. Se tiver alguma que não tenha, se o Kleber quiser fazer um fechamento eu aí. estou vendo aqui a da Beatriz e o do Jorge, que a Beatriz pergunta como a interpretação da cláusula penal compensatória como não vinculante para o credor se concilia com a primeira parte do 416, parágrafo único, que é a primeira parte ainda que exceda o previsto, não pode o credor exigir indenização suplementar. De novo, aí é a questão do ponto de relevância hermenêutica. Isso aqui é sempre para o credor, né? Então, se o credor for usar a cláusula penal, ele está sujeito ao regramento do 416. Então, ele não poderá pedir o excedente se não houver disposição contratual. Mas ele não está obrigado a usar a cláusula penal. Ele pode entrar com uma ação de indenização e cobrar o prejuízo que ele conseguir demonstrar. E aí não tem restrição de mínimo ou de máximo, porque ele não está usando a cláusula penal compensatória, né? A gente tem que lembrar que o contrato ele é um conjunto de coisas, né? Ele tem quanto mais complexo ainda, mais um conjunto de obrigações e responsabilidades, e que dentro desse conjunto de obrigações e responsabilidades tem as faculdades que você pode exercer ou não. É fácil ter um raciocínio disso. Seguinte: você escreve uma cláusula que é manifestamente nula, ela viola a ordem pública. Se você não a utilizar, não vai acontecer nada, porque a declaração da sua nulidade só vai acontecer se você tentar exercer uma faculdade pautada naquela cláusula. É a mesma coisa na cláusula penal. Se você não a utilizar,
não vai ter limite, não vai ter nada. Você vai, entra com uma ação de resolução contratual e perdas e danos e prova o seu prejuízo e tá ótimo, né? Tá tudo certo. Diferente se for limitação de responsabilidade. Aí o credor não tem saída. Aí ele vai ter que entrar com a ação, fazer a prova de prejuízo e estará limitado ao valor da cláusula de limitação de responsabilidade. Por isso que essa diferença é importante. O Jorge coloca aqui o seguinte, 2 dúvidas principais. Sendo correta essa interpretação do 416, qual seria, ao fim e ao cabo, a função prática da cláusula penal compensatória? Se o devedor sempre poderá discutir a combinação estabelecida na cláusula, qual seria a função dela? A função dela, na minha visão, é exatamente desincumbir o devedor, o credor, do ônus da prova. Então, o credor entra e não precisa provar. Não impede que o devedor possa se desincumbir desse ônus. Então, é uma função de praticidade para buscar a tutela do crédito. Eu posso fazer isso via uma ação de indenização simples ou eu posso fazer isso usando a cláusula penal. A cláusula penal me dá, a compensatória, me dá esta facilidade. Resolveu todos os seus problemas? Não resolveu todos os meus problemas, de novo, porque na minha visão ela não é abstrata. Ela está associada à dinâmica do contrato efetiva. Eu não estou falando de novo do 413, estou falando só do 416, não estou puxando ele para fazer nenhuma aplicação principiológica, não. É só o 416 e vamos lá, vamos ver se teve prejuízo ou não teve prejuízo. Aí vem uma questão que a Giovana já colocou, mas como o devedor poderá provar o dano do credor? Como o devedor poderá provar o dano do credor, sendo que as informações para tanto dependem do credor? É isso aí, não é para ser fácil. Não é para ser fácil o devedor provar que o credor teve um dano menor. A cláusula, aí de novo, para fins de alocação de risco, de conforto, para ela funcionar efetivamente, tem que ser difícil para o devedor provar. O que eu estou dizendo é que não é impossível que ele prove, mas eu sei que não é fácil, né? Ele vai ter que dar suas piruetas lá para mostrar que, olha, esse devedor aqui está cobrando os 20 milhões de reais, mas ele teve um prejuízo de 10, de 5 milhões, não vai ser fácil. Não é para ser fácil. Aí eu acho que nós temos um consenso geral aqui, que uma vez que aqui uma cláusula foi pactuada e está sendo utilizada, ela tem que ser aplicada. E ela vai ser aplicada na medida do que o devedor não conseguir resistir a ela. Se ele não conseguir resistir a ela, ele será, usando como uma expressão que nós utilizamos no interior, ele será tratorado pela cláusula. Vai passar um trator em cima dele, ele vai ter que pagar. E aí eu não gosto muito do 413, não gosto mesmo, em geral, tá? 413 como conceito, independentemente se é cláusula penal compensatória para qualquer cláusula. Eu não gosto. Porque fica um pouco essa discussão aí da finalidade do contrato, né, se a parte adimpliu ou não adimpliu substancialmente a obrigação. Eu não gosto porque ela abre a prerrogativa para o juiz fazer isso esponte própria, né, sem provocação. O juiz vai olhar lá e a regra é destinada a ele, né, uma regra destinada ao juiz, ele vai lá e quer mexer no contrato porque ele acha que, enfim, a função daquele contrato é diversa daquilo. Eu não gosto disso. Onde é que eu modero, eu tempero o 413? Eu acho que se a discussão for, quando falamos de cláusula penal compensatória, eu acho que ele pode até ser mais útil para as outras cláusulas que são desvinculadas do prejuízo. Mas falando da cláusula penal compensatória, no contraditório, eu não vejo outra discussão a fazer que não seja o prejuízo. Porque eu não preciso de outra discussão. Caso alguém queira aplicar o 413 para a discussão de uma cláusula compensatória, para que eu vou discutir natureza do contrato, finalidade? Não vou discutir nada disso. Vamos discutir o seguinte: já que o princípio clássico, a indenização se mede pela extensão do dano, e a gente tem uma situação de pré-fixação de prejuízo, e você, devedor, se julga capaz de provar um prejuízo menor, prove o prejuízo menor. E aí nós vamos ver. Não me venha com outras ponderações, isso aí não tem cabimento. Não é necessário que seja feito isso. Você me prova o prejuízo, que é a coisa mais objetiva que nós temos, e eu vou julgar, juiz, se está certo ou está errado, se a sua prova é robusta ou não é robusta. Fora disso, aí sim, me parece que há muito mais insegurança jurídica trazer para o contraditório outros temas que não sejam o dano, porque o dano é objetivo, né? Ou você prova ou você não prova. Então, 413 à parte, que para mim não é necessário, eu me arriscaria a dizer, não seria nem aplicável ao 416, porque ele admite dentro de si próprio, o 416, a redução da cláusula. Então, tirando o 413 da jogada, me parece que a única discussão que se pode fazer para a redução de cláusula penal compensatória é a que está íncita à própria cláusula, que diz respeito ao prejuízo. E insisto, na minha visão, a cláusula penal compensatória como pré-fixação de prejuízos
não é abstrata, é concreta e não tem uma função comissória, não tem uma função de apenar. Ela tem uma função, respondendo aquilo que o Jorge está dizendo, de arrumar o ônus da prova, no sentido de liberar o credor de fazer a sua prova, não obrigar o devedor a fazer prova, então não é inversão, simplesmente uma liberação, para facilitar com que o credor receba o seu dinheiro. É uma disposição material com efeitos eminentemente processuais. Lembrando que quem vai sucumbir vai ser sempre o devedor nesse caso. Muito bem. Você vê, o assunto é absolutamente fascinante, né? É um assunto grandemente estudado, longamente estudado, abundantemente estudado, e você vê como suscita divergências de opiniões, digo, fascinantes mesmo. Eu vou refletir bastante sobre o que foi discutido hoje. Ainda me parece mais adequado defender que mesmo a compensatória ela está dissociada dos danos, e o dano não é um critério objetivo para reduzi-lo ao montante especificamente dele. Quer dizer, eu acho que pode ser um dos critérios. Acho que talvez esse é o fulcro da minha divergência absolutamente respeitosa com o Kleber, e que seguramente vai nos dar a oportunidade de discutir mais amplamente o assunto e de aprender mais com ele, como eu sempre aprendi no INSPER, nas bancas examinadoras e tudo mais. É especificamente esse ponto que a gente diverge de forma muito amistosa, muito respeitosa. Bom, eu agradeço, eu recebi a mensagem aqui do professor Fábio, eu agradeço a todos, foi absolutamente sensacional participar com vocês desse painel, conhecer a professora Giovana, a profundidade da exposição que ela fez, o professor Kleber, surpresa absolutamente para ninguém, muito menos para mim. Agradecer ao professor Fábio pela oportunidade e eu passo a palavra a ele, então, para fazer o fechamento. Prezados, passamos até agora 4 minutos do nosso tempo e essa é uma das grandes dificuldades de ter tanta gente boa no painel, né? Eu estava aqui ouvindo o Kleber, o Daniel, a Giovana e como anfitrião também do IDIP, as minhas dúvidas vão ficar para um outro evento, Daniel. Então, até por interesse próprio, a gente vai ter que marcar um novo. E só para deixar um toque aí de dúvida no ar, e até um caso que a gente teve na experiência prática, Kleber, e esse é muito interessante. A gente teve uma época em que a gente teve várias arbitragens e que tinha discussão sobre contrato de compra e venda de energia elétrica. E você sabe tão bem quanto eu que é um mercado em que o preço tem uma variação enorme. E eram contratos de longo prazo, em mercado livre, em mercado aberto. Como é que você faz para ter certeza de que teve o dano ou não teve o dano? Você olha que espectro de tempo, porque durante a arbitragem você não vai ter a vivência toda que aquele contrato teria de 10 anos. Então, tem vários outros pontos. E gostaria de agradecê-los também pela beleza do debate, tá? Parabéns a todos. A gente tem claras divergências de raciocínio, mas tudo num nível muito alto. E aí, Kleber, a gente volta lá para as palavras do professor Junqueira, né? Tudo isso para a gente definir exatamente qual é a natureza jurídica dessa cláusula penal compensatória. Porque se a gente responder essa pergunta, a gente vai responder, eu posso aplicar o 402 ou eu entro do 408 ao 416, como propôs o Boulos? Então, o nosso querido e saudoso professor Junqueira gastaria toda a energia dele nessa discussão da natureza jurídica para daí a gente desenrolar todo o nó. Dito isso, e com a vontade de ter um novo debate e terem novas discussões, já pedindo desculpas, porque depois apareceram duas perguntas, e para eu não ficar como culpado, eu vou colocar a culpa, aquele anfitrião chato, vou colocar a culpa no meu convidado, que é o Kleber, que hoje é aniversário do Kleber, então o Kleber já cedeu mais de 1h30 nossa, tem que almoçar aí com os filhos dele. Pessoal, quem tiver dúvidas, mais alguma coisa, manda um e-mail, por favor, para a secretaria, @idip, aquele e-mail que circula no mail. A gente vai ter maior alegria de transmitir essas perguntas para ele, de modo que os debates continuem. Então, dito isso, agradeço mais uma vez ao Kleber, ao Daniel, à Giovana, a todos os presentes, e deixo o meu abraço a todos, esperando que possamos, ainda que virtualmente, nos vermos em breve.
Tá bom? Obrigado, um abraço e declaro encerrados os trabalhos.